Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 4 de setembro de 2025. Vamos também analisar os avanços que tivemos no mapa, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e importantes, e por isso vamos começar. E agora é oficial que a Ucrânia recusou a proposta de paz da Rússia para terminar este conflito, porque Zelensky referiu oficialmente que a Ucrânia não vai remover as suas tropas das regiões de Donetsk e de Lugansk. Além disso, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia referiu que a própria Ucrânia recusou um encontro entre Putin e Zelensky em Moscovo, justificando que uma proposta como a da Rússia é obviamente inaceitável para a Ucrânia. Portanto, os ucranianos oficialmente recusaram a proposta de paz de Putin para terminar este conflito e, portanto, teremos este conflito ainda a prosseguir durante algum tempo. Vamos agora avançar para a situação no mapa. Tivemos também vários ataques da Rússia registados nas últimas 24 horas no território ucraniano. Aqui podemos ver ainda os resultados do ataque de ontem, que atingiu aqui uma estação de comboios, onde muito provavelmente os ucranianos armazenavam as suas armas para depois transportar ao longo de toda a Ucrânia. E tivemos aqui mais para o norte, mais para o interior da Ucrânia, alguns ataques com bombas e até drones nestas regiões e, portanto, vemos aqui os incêndios que se registaram e aqui alguns resultados destes ataques. Vamos agora aqui mais perto da Crimeia, mas aqui em Kherson, onde os ucranianos efetuaram um ataque contra as forças russas que naquele momento estavam a preparar algo nesta ilha que se situa nesta região do mapa. E de acordo com os ucranianos, estes soldados russos estavam aqui a planear qualquer coisa e depois um drone do tipo Bayraktar TB2 atingiu este grupo de soldados com um míssil. Não vamos ver este vídeo até ao fim por causa da violência presente, mas agora vamos aqui mais ao interior, na linha da frente. Tivemos também registrado um ataque de drones por parte da Ucrânia a um sistema de defesa antiaérea S-300 da Rússia. Temos aqui o sistema em movimento que depois foi atacado por um drone ucraniano. Depois no fim do vídeo podemos ver a destruição deste sistema de defesa antiaérea russo. Vamos avançar, na direção de Zaporizhia não tivemos nenhum avanços no mapa aqui mais ao sul, mas tivemos na parte a leste. E desta vez os avanços vêm-nos por parte das forças russas. E o que acontece aqui é que tivemos vários registros, primeiro de fontes neutras, tanto pró-russas, a referir que de facto os russos conseguiram conquistar completamente a aldeia de Novossilivka, mas depois os russos publicaram um vídeo no qual mostram de facto que as forças russas conquistaram esta aldeia. Primeiro eles mostram como estavam a efetuar uma preparação de artilharia nas posições ucranianas e após efetuarem uma destruição total com estas armas, os russos avançaram com a sua infantaria e no fim do vídeo podemos ver as forças russas a erguer as suas bandeiras em algumas localizações desta aldeia. E portanto nós ajustámos o mapa completamente a favor dos russos e isto é uma importante vitória para os russos porque na realidade o que aqui se situa é uma enorme floresta que para já está sob controlo das forças armadas ucranianas. Mas podemos esperar que nos próximos dias os russos comecem a efetuar os seus primeiros ataques de forma a conquistar totalmente esta floresta. Porque o que acontece aqui, nesta região de Zaporizhia, temos aqui bastantes aldeias pequenas onde nem os ucranianos nem os russos conseguem concentrar uma massa crítica de tropas para prosseguir com ofensivas grandes. E portanto as únicas localizações nesta direção onde é possível de facto concentrar vários milhares de soldados é precisamente esta floresta aqui e a cidade ou a aldeia de Veliko-Mikhailovka mais o aglomeramento feito com a aldeia de Orestopel. Então este é um ponto estratégico muito importante para esta direção e se os russos conseguirem efetuar e avançar e conquistar tudo o que se situa dentro desta linha vermelha que eu vou desenhar, incluindo a floresta, mas também estas aldeias que eu referi, os russos vão poder concentrar uma massa crítica bastante grande nesta direção para depois conseguirem o seu ataque em direção à cidade de Pokrovsky, mas também
avançando aqui pelo flanco mais ao sul, por estas aldeias, de forma a cortar a estrada principal que os ucranianos utilizam para a sua logística entre as cidades de Pokrovsk e Guliai-Polha, que é uma estrada bastante importante. E nós estamos a prever que os russos, de facto, vão tentar primeiro cortar esta estrada para depois cortar completamente a logística dos ucranianos em Guliai-Polha, para depois os russos conseguirem conquistar esta cidade. Temos aqui uma situação a desenvolver-se de forma bastante interessante e vamos esperar o que vai acontecer nas próximas semanas. Vamos avançar. E agora vamos aqui à direção de Pokrovsk, onde também tivemos desenvolvimentos bastante importantes e bastante interessantes do ponto de vista estratégico. E na realidade o que aconteceu é que fontes neutras revelaram durante o dia de hoje, durante a manhã do dia de hoje, que os ucranianos conseguiram efetuar contra-ataques e restaurar o controlo sobre uma parte mais ao sul da aldeia de Mykolaiivka, mas também conseguiram restaurar o controlo sobre a mina que se situa aqui. E de facto esta mina é uma fortificação bastante importante que tanto os russos como os ucranianos querem controlar. Contudo, mais logo tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas também muito interessante. E neste vídeo que as forças ucranianas publicaram, podemos ver como um tanque tartaruga, todo protegido por parte da Rússia, estava a mover-se aqui ao longo de uma linha de árvores. E vemos aqui o tanque russo, que foi descoberto inicialmente, precisamente neste ponto do mapa aqui. Portanto, de acordo com este vídeo, o tanque russo estava a mover-se nesta direção, ao longo desta linha de árvores que aqui se situa. Contudo, mais logo, depois dele se movimentar várias vezes e de ser atacado por drones ucranianos, e é óbvio que não foi logo destruído dos primeiros ataques porque estava com uma proteção bastante barruda. E aqui esta localização, no fim do vídeo, nós vemos que o tanque da Rússia foi completamente destruído por drones ucranianos. E esta localização precisa, com estes edifícios aqui mais no canto superior esquerdo, situam-se exatamente nesta porção do mapa. Portanto, aqueles edifícios do vídeo são precisamente estes edifícios aqui. E o tanque da Rússia foi destruído precisamente neste ponto. Isto indica que as forças russas conseguiram transportar a sua infantaria ao longo desta linha de árvores, depois viraram na direção norte e por fim chegaram ao ponto onde os russos conseguiram desembarcar a sua infantaria, muito provavelmente nesta concentração de casas que aqui temos, mas também nestas fortificações, nesta rede de trincheiras que temos aqui. E isto é uma situação bastante importante, uma tática curiosa por parte dos russos, porque eles conseguiram cortar a estrada principal de logística dos ucranianos para suprir as suas tropas precisamente na direção do contra-ataque ucraniano. Isto significa que os ucranianos que estão neste momento aqui e que entraram de facto na aldeia de Mykolaiivka estão agora sem apoio e sem hipótese de abandonarem esta região sem perdas, enquanto os russos, algumas forças russas situam-se precisamente nesta região aqui e muito provavelmente os russos enviaram para aqui dezenas de drones e agora muito provavelmente nesta região estão a sobrevoar drones, bastante drones, à espera de contra-ataques ucranianos. E estes drones de certeza que vão estar preparados. E para quê? Para que as principais, ou a principal contingente das forças russas contra-ataque os ucranianos nestas direções. Na direção sul da aldeia de Mykolaiivka, mas também aqui ao norte, nesta mina que se situa aqui. Portanto, temos aqui uma situação bastante interessante e de facto já tivemos aqui imagens de destruição que os russos causaram nas localizações de concentrações de forças ucranianas e vemos aqui uma destruição bastante grande. Portanto, os ucranianos estão aqui em sérias dificuldades, mas vamos ver como a situação se desenvolve nas próximas horas e nos próximos dias. Vamos continuar. Aqui de norte, no flanco a norte de Pokrovsk, que os russos conseguiram desenvolver nas últimas semanas, não tivemos nada de especial, nenhum avanço no mapa. E aqui da cidade de Konstantinivka tivemos uns ajustes do mapa em favor das forças ucranianas, confirmadas por fontes neutras. Como antes, esta região estava como uma região contestada e como fontes neutras confirmaram o controlo ucraniano, nós voltamos a pintar o mapa a favor dos ucranianos.
Contudo, os russos prosseguem a bombardear as posições ucranianas nesta direção também, com bombas pesadas, voadoras, mas também com simples drones FPV. E aqui vemos a destruição de um veículo armado M113 das forças ucranianas. Vamos avançar. Da direção de Sivers também não tivemos nada de especial, apenas ataques russos fortes efetuados contra as forças ucranianas. Aqui na direção mais ao norte de Liman tivemos algumas fontes a referir que os russos continuam aqui a progredir no terreno e a conquistar mais algum território no mapa. Contudo, não tivemos ainda provas visuais disso e não vamos ajustar o mapa a favor dos russos, até termos essas provas visuais. Mas também estas fontes referem que os russos prosseguem os ataques aqui para o norte. E da cidade de Kupiansk também não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas, nem na região de Kharkiv, nem na direção de Sumy. E é assim que vou terminar este vídeo, espero que tenham gostado e se gostaram por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!